Pode assentar-se. Por favor, Débora, põe na tela texto de Romanos capítulo 3, versos 23 ao 26, né? Parece-me que é isso, 23 ao 26. Vamos lendo. Se você quiser acompanhar na vossa Bíblia, tudo bem. Quem não trouxe Bíblia, acompanha comigo na tela, porque vamos ler então. Romanos 3, 20, na verdade, não é o 23, né? Desculpe. Hein? Quem falou aí? 21, exatamente. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Em frente. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que este texto fala? Tomar os pontos básicos. Primeiramente, Paulo diz assim, que agora, diante de toda essa gama, né, de pareceres, de filosofias, de religiões, ele fala na verdade ali, ele está falando, ele não está falando, ele situa essa obra maravilhosa que é pela graça de Deus, né? Que temos a nosso favor em Cristo Jesus, tão somente em Cristo Jesus. Ouça isto que vos digo, é fundamental, ouvir e entender, porque todos nós viemos de uma cultura, irmãos, de uma fé totalmente sem bases sólidas, bases bíblicas sólidas. Nós viemos de uma fé, todos nós, eu, você, viemos disso com toda certeza, é indiscutível, de uma fé simplesmente contemplativa, né? E os judeus também vieram de uma fé contemplativa. E olha que era um povo especial, né? E a contemplação deles estava onde? Nos ritos judaicos, nos ritos mosaicos, melhor dizendo, ou nas leis que Deus entregou no Decálogo, 10 mandamentos que Deus colocou a Moisés. E depois, né? A partir daí, da estrutura do Antigo Testamento, né? Então Deus desmembrou, a partir do Decálogo, os 10 mandamentos, Deus então foi abrindo o coração, a mente das pessoas, para que passo a passo os corações das pessoas fossem preparados para a vinda de Jesus Cristo. A lei serviu tão somente para isso. Mas pastor, mas é o povo de Deus, mas então todo aquele rito, né, de sacrifício dos animais, tudo aquilo, aquelas festas, tudo isso, tudo como sombra de algo firme, sombra apenas, de algo firme que estaria, ou que estaria, né, no futuro.
Já diante de Deus estava, evidentemente, Deus é onisciente. Então, já estava tudo preparado diante de Deus, mas veja só, o apóstolo Paulo mesmo ainda aos Romanos fala que Jesus é o fim da lei. Então, tudo aquilo foi uma preparação do coração do homem. E eu fico abismado, simplesmente, quando paro, começo a pensar na gloriosa e grandiosa obra, como Deus trabalhou desde Adão até Moisés. Depois, em Moisés veio a lei, estabeleceu-se a lei, e aí Deus foi levantando profetas, patriarcas, uns foram mais fiéis, outros menos fiéis, de qualquer modo, o povo nunca conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém. E aí vem Paulo agora dizendo, no Novo Testamento, agora ele vem dizendo, não mais baseado, firmado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ou a lei, ela foi ótima, foi boa, ela foi muito importante, interessante, mas no sentido de preparação do coração dos homens para o dia de Cristo, próprio Abraão. Jesus disse, Abraão desejou ver o meu dia, e em verdade viu e se alegrou. Tudo na Bíblia, desde o Antigo Testamento, as simbologias, figuras, tudo indica para a pessoa de Jesus Cristo. Mas aí vem religiões, filosofias, tantas coisas. Até Jesus, tudo bem, mas meu amigo, de Jesus para cá, só no começo, quando ainda os apóstolos estavam vivos, eles trabalharam arduamente, a igreja de Jesus Cristo cresceu grandemente. Disse que a história conta que Jerusalém, naquela época aí, ela comportava 200.000 pessoas aproximadamente, e nos primeiros 10 anos, depois que Jesus voltou aos céus, pelo trabalho, testemunho dos apóstolos e discípulos de Cristo, nos primeiros 10 anos, metade de Jerusalém havia se convertido a Cristo Jesus. Só para você ter uma ideia. E os apóstolos foram enviados pelo Senhor, pelo Espírito, a outras cidades, e a outras províncias, e a outras nações. Foram enviados. E aqui encontramos o apóstolo Paulo, que foi, digamos, o último eleito apóstolo, porque ele foi apóstolo dos gentios, enviado aos gentios. Gentio é todo aquele que não é povo de Deus, não é judeu, Então aqui está, foi enviado aos gentios, às nações gentílicas, que não eram judeus, não pertenciam à raça judaica. Então, encontramos Paulo percorrendo suas viagens missionárias, pregando o evangelho. Sabemos que Tiago, ele viajou pela Europa também. Primeiramente, ele cuidou das igrejas de Jerusalém, uma espécie de presbítero. Depois, ele foi numa viagem missionária, porque era imperatório. O Espírito Santo os levava a sair e pregar o evangelho a todo mundo. Sabemos que Tiago foi para a Europa, ele foi até a Espanha, assim por diante, sabemos disso. Meus irmãos, o que eu estou dizendo a vocês, quando eu falo, eu fico impressionado como o evangelho de Jesus Cristo foi perdido. Foi perdido, a beleza do evangelho, O vício do evangelho de Jesus Cristo foi perdido. E digo a você, ainda hoje, o evangelho de Cristo não tem o vício que lhe é próprio. Ele não mudou. O evangelho, já mencionei isso hoje, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não mudou nada absolutamente, ele não perdeu o teor de verdade que lhe é próprio, que lhe é característico, não perdeu. Mas então por que as igrejas mesmo, as igrejas cristãs de modo geral, as igrejas cristãs, elas vivem mais de uma liturgia, de uma coisa assim, mecânica até,
ela crê em Deus, crê em Jesus, acredita no seu sangue derramado na cruz, que foi o preço pago pela redenção das nossas almas, mas, meu Deus do céu, tudo é sem vício, tudo é sem vigor, tudo é sem poder, enquanto, repito, o próprio apóstolo Paulo disse, aí de Romanos 1,16, eu não envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe qual é o problema? Vergonha. É a vergonha que Paulo fala aí. Ele diz, eu não me envergonho, mas, ao contrário, se observarmos, mas peraí, quem se envergonha? Todo mundo. Nós nos envergonhamos de crer, de vivenciar e de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. É vergonha, mas não é, pastor, sabe o que é, pastor? A gente fala e as pessoas não dão bola. E sabe o que é, pastor? Outro crente diz, a gente fala, pastor, e as pessoas debocham da gente. Está vendo? É vergonha do Evangelho de Cristo. O dia que você testemunhar desse santo, glorioso, maravilhoso Evangelho, sem vergonha nenhuma, ninguém vai debochar de você. Você pode encontrar opositores, sim, mas ninguém vai debochar de você. Ninguém vai debochar de você. Essa é a questão. Então, meu Deus, são 2000 anos quase, ou 2000 anos, é quase 2000 anos que Jesus completou a sua obra, voltou para os céus. Não o fez antes de completar a obra, de capacitar e comissionar os seus discípulos, seus 12 e outros. Ele não teve só 12, ele teve 12 discípulos especiais, digamos assim, que conviveram com ele dia e noite, deixaram famílias, deixaram tudo para segui-lo. Mas ele teve muitos outros discípulos, evidentemente. Ele teve 12 discípulos que chamou de apóstolo. Agora, outros discípulos, ele teve um montão. Depois veio os discípulos dos apóstolos. E cresceu, a igreja cresceu, como disse, só Jerusalém, a metade da cidade se converteu a Cristo naquele tempo. Mas o que acontece? O que acontece? Acontece que a obra tem que prosseguir, a obra tem que continuar. Vou dar um exemplo para você, meu irmão, minha irmã. Você vem à igreja, glória a Deus, Deus te trouxe, Ele te ama, nós te amamos, e o Senhor quer se revelar a você. O Espírito Santo, Ele trabalha, Ele geme. Tem pessoas que oram por você, alguém se orou, sempre, alguém orou por você, pode acreditar. Um crente ou outro tem orado por você, né? Que seja a igreja aqui, tem orado por você. E você vem na igreja. E de repente um dia você tem experiência maravilhosa com Deus. O Espírito Santo se move. E você vivencia uma experiência sublime, sobrenatural. Oh, maravilha das maravilhas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você tem então aquela experiência maravilhosa com Deus. Você sai da igreja andando nas nuvens. Você volta, glória a Deus, oh meu Deus. Passam-se 3 dias ou uma semana, você volta para a igreja. E você volta como? Volta como você vinha ou veio antes de ter aquela manifestação gloriosa. Outra coisa, você está doente, você está muito doente, vem à igreja, de repente você é curado, é curada. Não importa qual seja a cura, não importa se é apenas uma febre, se é uma dor na cabeça, se é uma dor nas costas, não importa. Quando você sente dores, quando você está enfermo, é porque o reino das trevas está agindo em você. O reino das trevas está trabalhando com você, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas pastor, toda enfermidade vem do inferno. Pode acreditar, meu querido, se Satanás não estivesse trabalhando e o inferno trabalhando, né? Você não ficaria doente. Não ficaria doente. Então, as doenças, as enfermidades, todo tipo de perturbação é o produto do diabo com seus exércitos de demônios que operam neste mundo, sim,
doenças, enfermidades, todo tipo de coisa ruim que sofremos, a procedência de tudo isso é do inferno. Precisamos aprender a rejeitar o inferno. Precisamos aprender a tomar posse, lançar mão da autoridade ou do direito, primeiramente, do direito de salvação que o Pai nos deu em Jesus Cristo, conforme está escrito em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, não levou sobre si as nossas enfermidades. O que quer dizer isso? Jesus levou, tomou para Ele e levou à cruz as nossas enfermidades. A Bíblia diz, o Novo Testamento diz, é de todo o mundo, não é de meia dúzia, uma dúzia ou 100.000, ou 100.000, é de todo o mundo. Mas se é de todo mundo, por que todo mundo está tão doente? Porque, meu irmão, a maioria das pessoas, a maioria, se não todos, nós ainda não tomamos posse da própria salvação das nossas almas. Vivemos numa cultura de merecimentos. Se Deus acha que eu mereço, Ele vai me curar. Não, querido, não é por isso que Ele te cura, porque você merece, porque você é uma boa pessoa, porque você é honesto, porque você é isso, porque você é aquilo. Não! Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Você está vendo? Então, essa dádiva divina é gratuita. Você só tem que crer, conhecer e lançar-se de corpo e alma. Senhor, eu te adoro. É claro, o Espírito Santo que vai dar a compreensão real, verdadeira de tudo isso. Então, a humanidade, queridos, temos que entender, pensar a nível de humanidade, que nós fazemos parte dela. Quem aqui é um macaco? Manifestem-se os macacos, os símios. Ninguém, né? Porque não tem, claro. Nós tampouco nascemos de um pé de bananeira. Nós não somos animais. Quem diz por aí que o homem é um animal racional? Meu Deus do céu, o que é isso? Deus criou todos os animais, uma obra maravilhosa, né? E por fim Ele criou o homem. Só que o homem, ele não apenas criou o homem, não apenas como os animais, o homem, Ele formou o homem. E o fez conforme a sua imagem e semelhança. Você tem que entender isso. Eu, você, nós, todo ser humano é feito à imagem e semelhança do Deus eterno, do Todo-Poderoso Deus. E é só por isso, é só por isso que nós podemos, evidentemente pelos méritos de Cristo. Sem Jesus Cristo, você está fora do esquema. Sem Jesus, está fora do esquema. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém retorna à comunhão com Deus e pode receber daquilo que Deus reservou para os que o amam, a não ser por Jesus Cristo. Dá uma olhada aí, né? Islamismo, budismo, né? Centenas, milhares de religiões e filosofias. O mundo está assim, querido. Mas pastor, mas toda religião é boa, né? Essa palavra, essa afirmação é prova cabal da situação da humanidade. Eu já vi isso, o apresentador de programa de TV dizer isso. Essas pessoas precisam de uma religião. Querido, a coisa que o homem menos precisa é de uma religião. O que você precisa, o que menos você precisa é de uma religião. Aliás, eu vou melhorar isso. A religião, a única religião que você precisa, que vai te fazer bem, é aquela que Jesus efetuou. Já está feito, já está pronto. Porque religião vem de religio, que significa religar, e no tocante a Deus, no tocante às coisas espirituais. Então, religados a Deus, só Jesus faz. Pode ter fé em quem você quiser, não resolve nada, não adianta nada.
E não é o que o povo vive, amados. Não é o que o povo vive. Mas, pastor, o senhor está falando aqui para um povo crente. Eu não sou mais, não pertenço mais a nenhuma daquelas religiões que eu fui, que eu cresci, nenhuma daquelas filosofias que eu conheci, que antes eu, entendia daquilo só, porque foi o que aprendi. Então, para nós aqui, o senhor está falando isso, pastor, tem que falar para eles lá. Não, amados, não é para eles que eu tenho que falar, eles não vão ouvir. Eu tenho que falar, aqui, para aqueles que são crentes, para aqueles que Deus trouxe aqui, para conhecerem a maravilhosa graça, para se apossarem das bênçãos conforme a promessa, para entenderem qual altura, largura, profundidade, extensão dessa maravilhosa obra. Entender o que Deus preparou para aqueles que o amam verdadeiramente. O Josué citou um versículo no começo aqui, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, a saber os que creem no seu nome. Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos seus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem, não, mas eu creio em Jesus. Você crê em Jesus e serve outros deuses? Você crê em Jesus e segue uma filosofia só porque ela é bonita, tem pensamentos maravilhosos? Amado. Por isso que Jesus disse, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Esse novo nascimento compreende o quê? Uma mudança radical dentro de você. Ninguém nasce de novo se não morrer primeiro. Ninguém nasce de novo se não morrer primeiro. Amém? Não é isso? Não é verdade isso? Ninguém nasce de novo se não morrer. Como é que eu vou nascer de novo se eu não morro primeiro? Mas pastor, o senhor está falando de ressurreição. Então não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando da ressurreição. Ele está falando da nova vida que nós precisamos e que Deus tem de bandeja para todo aquele que crê no nome de Jesus. Deus tem de bandeja. Ele foi à cruz para isso. Ele foi à cruz para isso exatamente, para nos dar nova vida. E foi isso que ele conquistou ali na cruz do Calvário, uma nova vida. Paulo confirma isso lá aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foi, passou, está vendo? Ele afirma, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que significa, em Cristo Jesus você morre para as coisas antigas, para a vida antiga, para culturas antigas, para filosofias antigas, para experiências antigas. Você tem que morrer. É Jesus quem diz. Mas então, pastor, você entender bem esse negócio que Jesus quer dizer, né? O apóstolo Paulo confirma isso escrevendo aos Romanos. Morrer para o pecado. E o que é pecado? Tudo o que contraria o Evangelho. Tudo o que contraria. Jesus não disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se. Tome a sua cruz a cada dia, venha e siga-me. Se não for, você não é obrigado, Deus não vai obrigar, mas você não vai desfrutar dessa maravilhosa graça. Você vai ficar sempre aquém. E, na maioria dos casos, distante ainda você, no singular, distante ainda daquilo que Deus preparou para mim, para você, para aqueles que o amam. Primeiramente, reconhecer, sou pecador. Põe no versículo, no primeiro lá. No 20, está vendo? Aquele primeiro versículo, perdoe-me se eu vou repetir alguma coisa aqui, mas no primeiro versículo lido, 21, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. E eu já fiz menção, já comentei um pouquinho, das religiões, dos costumes antigamente e tudo mais, dos ritos mosaicos, dos rituais impostos pela lei, tudo isso foi imposto pela lei. Então, o sacerdote
né, recebia o bezerro, né, de alguém que vinha ofertar a Deus, que vinha trazer seu sacrifício a Deus, e o sacerdote degolava no pátio exterior, e o sacerdote então cuidava disso, o sacerdote matando o bezerro, matava cordeiro, matava aves, pombos, e matava essas coisas, e tanta coisa. Não era a pessoa que matava, a pessoa trazia e o sacerdote, porque só o sacerdote podia fazer isso, apresentar o sacrifício a Deus. Tudo isso acabou em Cristo Jesus, cessaram os sacrifícios, tudo acabou. Agora não se mata mais bezerro como uma obração ou uma oferta a Deus. Não se mata mais cordeiro, não se mata mais, e nem galinha. Quem faz isso faz para o diabo, não faz para Deus. Matar uma galinha num culto que seja, entende? Matar um bichinho qualquer, tudo isso não existe em Cristo Jesus. Deus aboliu o sacrifício há quase 2000 anos atrás, quando Jesus foi à cruz do Calvário, entregando-se como sacrifício vivo e santo, está escrito em Hebreus. Vivo e santo, entregou-se como sacrifício perfeito. Os demais sacrifícios, nos diz a palavra, os demais sacrifícios, milhares, milhões de sacrifícios que o povo de Deus ofereceu a Deus, né? Por todos aqueles séculos, por pelo menos um milênio, pelo menos um milênio e pouco, todos aqueles milhões de sacrifícios que o povo de Deus ofereceu, tudo, juntos não valiam diante de Deus o sacrifício que Jesus fez, quando Ele, como Cordeiro Santo Imaculado, deu-se a si mesmo, sacrificou-se por nós. Foi cantado hoje nesse cântico, amém? Sacrificou-se por nós. Preço altíssimo, que foi a vida do Filho de Deus, que foi a cruz. O sangue derramado foi o sangue do Filho de Deus, conforme está escrito, né? É 1 João, que fala, João fala na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7, ele fala: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Mas se estivermos nele, se andarmos na luz como Deus na luz está, e Deus é luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a diferença é se andar na luz como Ele na luz está. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que estamos aqui dia a dia, por isso que estamos aqui mostrando o Evangelho, exortando, convidando, né, apelando para que os irmãos todos que vêm aqui olhem para a cruz do Calvário. Porque se você, não, eu agora mudei de religião, agora sou crente. Querido, o apóstolo Tiago fala que o diabo também é crente. Crente por quê? Crente você tem que ser. Mas é só o primeiro passinho, tornar-se crente em Cristo Jesus. Crer em Deus, crer em Jesus é o primeiro passo. Daí então se vai à cruz do Calvário. Mas você tem que reconhecer que você é pecador. Versículo seguinte, por favor. Não, 23. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quem disse para você que todos somos filhos de Deus? Alguém ensinou isso a você? Pois mentiram, não é o que o Evangelho diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa glória você não consegue reaver, a não ser crendo em Jesus e no seu sacrifício vicário. Sacrifício vicário, o sacrifício que Ele fez no nosso lugar, por nós. Ele morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Ele era Deus. Então é crer nisso, amados, é crer e reconhecer o que somos. Por isso que eu disse, coisa terrível, séculos e séculos as pessoas sendo enganadas pelas religiões aí vigentes, né? Mostrando um evangelho de duplo sentido. Às vezes mostrando que uma denominação, né, é mais poderosa do que o próprio Cristo. Que a denominação, né, ou igreja que seja, pode salvar,
pode salvar. Digo a você, não, nem todas as denominações, religiões, igrejas juntas podem salvar uma alma sequer. Uma alma sequer. Ninguém pode salvar ninguém. Por méritos próprios, por fazer boas obras, já citei Efésios 2:8-9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça, por meio da fé. É um dom inefável. Somos salvos simplesmente quando olhamos para Deus e dizemos: Deus, oh Pai Celeste, ouvi hoje que o Senhor enviou a Jesus para nos salvar. E que Jesus, tendo cumprido o seu tempo neste mundo, Ele foi à cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, santo e imaculado. Santo e imaculado, que se tivesse cometido um pecado, depois vem alguns malditos aí, entende? Falando que Jesus teve um caso com Maria. Outro então amaldiçoado, entende? O inferno está reservado para eles e certamente eles irão. Outro diz assim: não, Jesus teve um caso homossexual com João. Aquele negócio de João deitar no peito dele é porque eles tinham um caso. Malditos os que dizem isso, eu não posso me conformar com isso. Meu Deus, não há um pouquinho de bom senso na cabeça destes incrédulos, nem um pouquinho. E ficam falando isso, e pelo simples fato de haver multidões que não conhecem o Evangelho, eles podem até conhecer religiões com seus conceitos, religiões com seus dogmas, podem até conhecer, mas o Evangelho não conhecem. Então essas pessoas são influenciadas, meu Deus, essa é a minha briga, digamos assim. Influenciadas por pessoas que não temem a Deus, que são capazes de dizer, né, que Jesus Cristo cometeu adultério. Não, pelo amor, ele não era casado, então prostituição. Ele cometeria adultério diante de Deus. Prostituição, porque ele tinha um caso com Maria Madalena. Malditos sejam estes. Não há mínima chance de Jesus ter feito absolutamente nada disso. As pessoas que não têm o Espírito, que não temem a Deus, não têm nada, são nuvens sem água, que passam por este mundo e se acabam no inferno. Mas as populações, as pessoas, multidões estão ouvindo, e todos aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo acabam então ficando em dúvida. Puxa, olha, sabe que eu nunca pensei? Sabe que é possível sim? Sabe que é possível Jesus ter tido um caso com Maria? Porque olha só o que Madalena fez, beijou ele, beijou seus pés, e era uma prostituta, com certeza mais tarde. Não, amados. E João, meu Deus, tem misericórdia. E meu Deus, tem misericórdia, eu não me conformo. E tenho certeza que esta mensagem de que Jesus também, ele teve casos com João, ele é pregoado até de púlpitos de igrejas, não igrejas santas como essa aqui, que prima pela santidade, pela verdade. Algumas igrejas, mas será que eu posso dizer? Eles usam esses casos assim, né? Se na televisão aparece isso, em documentários, né? Em documentários aparece isso, imagina essas pessoas aí, pessoas, casais, né? De homens que com a Bíblia embaixo do braço, de algum modo se tornam, não sei como conseguem, se autotitulam pastores e começam a congregar, entende? As suas ovelhas e pregam isso aqui, está vendo aqui? Olha, não tem nenhum problema o homossexualismo, não tem problema. Jesus, ele teve um caso com João aqui, olha o que o cara disse, um estudioso, né? Teólogo tal, né? Disse isso. Irmão, desse jeito, nesta visão, queridos. E a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo diz, não só eles não fazem, mas consentem com os que fazem as coisas erradas. Então, se nós não queremos as coisas erradas, não, nós então escolhemos, primamos por uma vida de santidade e de verdade, de acordo com o ensino bíblico, amém, glória a Deus. E tudo que não é, nós ignoramos.
Ignoramos. Não, eu sou santo e acabou. Não me toca, não me rele, porque eu sou santo e acabou. Eles que façam o que quiserem. Não, amados. Não. Não. Você sabe por que o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma? Porque ele ensinava todas essas coisas. Você sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Com um golpe de espada. Sabe por quê? Porque ele ousou chegar diante de Herodes e disse: Herodes, você está pecando. Você não pode sair com a mulher do teu irmão, Herodes. Ele tinha um caso com a mulher dos irmãos, do seu próprio irmão. Ele era rei, fazia o que queria, né? Então você não pode simplesmente, fazer igual uma toupeira. Não, eu não quero nem olhar para o mundo, me enfio aqui, fico aqui. Vou na igreja, adoro Jesus, eu sou santo. Não, você tem que ser testemunha de Jesus. É por isso que grandes coisas, milagres, um dos motivos, e grandes maravilhas não acontecerem no meio do povo de Deus. Mas pastor, se eu então me levantar e protestar, não é você ir atrás, procurar encrenca, não é isso. Mas é você se posicionar. Peraí, eu não concordo com isso. Mas pastor, eu não quero encrenca, eu quero paz, eu quero paz. Querido, Jesus disse: eu não vim trazer paz. Espada vim trazer. Vim trazer espada e não paz. Então, crente que só quer paz, peraí. Eu acredito que ele não será uma testemunha de Jesus Cristo. Ele tem que ser sábio, ele tem que ser coerente, prudente. Então, eu sei dessas coisas, sei da verdade. Tem um povo aqui nessa igreja, não vou dizer, e você sabendo a verdade, certamente um de outro você vai se deparar com essas circunstâncias. Você não precisa ser mal educado, não deve. Você não precisa desprezar a ninguém, não deve. De forma alguma, tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você só não deve concordar. Você ama o teu próximo, apenas não concorda com aquilo que ele faz. Você o ama, você não o maltrata, você não bate nele, digamos, você não faz nada, mas você apenas não concorda. Então, por exemplo, eu não concordo com o homossexualismo. O homossexualismo não é de Deus. Em hipótese alguma, basta já Sodoma e Gomorra. E antes disso, sabemos, desde a antiguidade, né? Homem se prostitui, homem adultera, tudo isso. Então, eu não concordo, porque Deus criou homem e mulher. Mulher e homem. Os abençoou e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Acabou. Não existe um terceiro gênero. Não existe. Não existe porque não é que o senhor é hétero, então o senhor não concorda. Claro que eu sou hétero. Adão era hétero. Todos os servos de Deus, homens de Deus, foram héteros. E a Bíblia condena, sim, aqueles que viram os olhos, que fazem mãozinha. No Antigo Testamento está a condenação. E os efeminados, no Novo Testamento, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Então, amados, eu tenho por essas coisas. E se você concorda com essas coisas, isso é suficiente para que Deus não possa realizar na vossa vida, Ele não possa ir a fundo e marcar o vosso coração, a vossa vida, com as maravilhas do Senhor nosso Deus. É sim, mas pastor, então a gente se coloca aí até em perigo de sofrer. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora, eu quero é Deus na minha vida. Eu quero que Deus manifeste. Então, veja bem, querido, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E reaver esta glória perdida só em Cristo Jesus, crendo nele, amando esse evangelho. Não é só crer em Deus, crer em Jesus, isso não significa nada. Então é amando a Deus, amando a Jesus, crendo no seu evangelho, crendo nas suas promessas. E como Jesus disse em João 14, 21, aquele que conhece meus mandamentos, eu os pratica, esse é o que ele ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Muito bem. Nós vamos então, veja bem, em seguida, vamos concluir com outro versículo, seguinte. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Já falamos sobre isso. Amém, igreja? Amém, amados? Você entendeu isso? Não existe um justo na face da terra. Um justo sequer. Ninguém é justo em si mesmo por si mesmo. Ninguém é justo porque é direito. Ninguém é justo porque é cumpridor dos seus deveres como um cidadão. Ninguém é justo porque simplesmente, não, eu nunca traí minha mulher. Nunca, então eu sou justo. Para com isso, amigo.
Glória a Deus porque você nunca traiu sua mulher. Mulher, glória a Deus que você nunca traiu seu marido. Mas isso não é suficiente para reparar os nossos pecados diante de Deus. Não é suficiente. Todos morrem em Adão. Tenho dito aqui, querido, você só... Não, eu não quero saber nada disso. Eu não conheço esse cara que tem a ver com Adão. O pastor sempre fala dele, que todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15, eu tenho que conhecer esse cara aí. Eu não conheci ele. A gente nem sabe, ele viveu milênios e milênios atrás, quando Deus criou o homem. Então, se ele pecou, o que eu tenho com ele? O que você tem com teu avô? O que você tem com teu bisavô? O que você tem com teu tataravô? E assim por diante. O que você tem com as gerações antecedentes? O que você tem com elas? Tudo. Você é o fruto, você é o produto das gerações todas anteriores até Adão. Se você pegar aí um laboratório de pessoas especializadas na área do DNA, eles sabem fazer a coisa, eles vão mostrando para você a tua vida até Adão. Vai mostrar a tua vida até Adão. Você descende, você descende do teu pai, que descende do teu avô, fulano de tal, e eles eram de região tal, pelo DNA eles descobrem tudo isso, até Adão. Então não adianta dizer, não tenho nada com essas coisas, pastor. Tem sim. É somente isso, reconhecer que você é pecador. Mas não pelo simples fato, não, eu não cometi, nunca matei ninguém, nunca roubei. Não estamos falando disso, meu Deus do céu. Você é um ser humano? Sim, sou um ser humano, pastor. Então você é pecador. Mas que pecador, pastor? Eu não vi, tudo bem, eu não sou um santo. Aí que está o problema, você tem que ser santo. E tornar-se santo é possível sim, só em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. Sejam vós santos, porque assim nos diz o Senhor. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí vem, irmão, pastor, eu estou com doente. Aqui não é casa de benzimento, amigo. Aqui não é casa de benzimento, irmão. Não é casa de benzimento, irmão. E outra coisa, eu fico bravo, porque quando eu oro, eu sei que Deus está fazendo obra. Quando eu oro, eu sei que Deus está curando. E por que muita gente não recebe a cura? Porque nunca reconheceu a sua falibilidade, né? De falível, de limitado, humano. Sua falibilidade humana. O homem é falível. O homem é pó. O homem é um vapor que sobe e logo se desvanece. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser homens novos, transformados, novas criaturas. Ainda 1 Pedro, gerados de novo pela palavra da verdade, gerados de novo, nova geração, nova pessoa, gerado de novo. Pastor, eu vim aqui hoje para receber a cura. Você está ouvindo o Evangelho? Estou, pastor. Você está entendendo? Mais ou menos. E você está sentindo alguma coisa meio forte acontecendo aqui no ar, a atmosfera é favorável. Ah, pastor, eu nunca entrei num ambiente assim, me dá arrepio. Pode arrepiar, porque a presença de Deus está nesse lugar. A virtude do Espírito Santo está aqui. A virtude do Senhor Jesus está em mim. E as minhas palavras não são minhas. Deus as diz, Deus exorta, Deus ensina, Deus corrige. E Deus chama você para ser participante nesta vida. Mas pastor, o senhor está dizendo, querendo dizer, é que em Cristo Jesus não vai haver mais doença, enfermidade, essas coisas? Não é isso. Você vai sofrer doença, vai sofrer enfermidade, mas se você aprender a andar em Cristo Jesus, começando com o reconhecimento de que você é nada, pecador, e você não é confessar a mim e nem ninguém mais, não é o homem que você vai confessar isso, é reconhecer diante do Senhor. Quando você sente, entende, puxa, o que o pastor está dizendo, então somos pecadores, e o Espírito Santo acha espaço para convencer você. Então você se coloca diante de Deus. Daqui a pouco eu vou convidar você a fazer isso. Diga, diante de Deus você vai fazer isso, vai reconhecer-se pecador, vai parar com esse negócio, não, mas eu sou de família direita, mas minha família é tradicional em Amparo, ou em Serra Negra, não sei onde é. Não adianta, amados, cada um de nós temos que reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, e a necessidade que temos dessa operação gloriosa, dessa obra gloriosa
que Deus nos proporcionou. Salvação pela fé, pela graça e por meio da fé em Cristo Jesus. Deus fez isso. Versículo seguinte, filha, está no versículo seguinte. Deus fez isso, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmão, fé no seu sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Mas quando reconhecemos-nos pecadores, quando olhamos para dentro de nós mesmos e não hesitamos, Pai, oh Deus, não entendi bem, ajuda-me. Senhor, será que eu sou isso? Peça a Deus, ainda Ele vai te responder na hora, você vai ver, Ele vai manifestar na vossa vida. Irmão, nós não temos uma casa de milagres, nós não temos uma casa de vencimento, nós temos o reino de Deus verdadeiramente implantado e plantado neste lugar, porque a Igreja de Cristo é a melhor apresentação do reino dos céus. Ela é, como se diz, como temos dito, ela é a expressão visível do reino de Deus, a Igreja de Cristo. E quando a Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo? Quando todos se rendem a Cristo, quando seus membros se rendem a Cristo, quando seus membros reconhecem-se pecadores, reconhecem a sua limitação e diante de Deus eles se desmontam, derretem aos pés da cruz para receber aquilo que só Deus dá e Ele somente dá através da fé em Jesus. Você crê nisto, querido? Você pode crer de verdade? É isso que Deus fez. Pela fé, pela propiciação, pela fé no sangue de Jesus. Deus propôs para a propiciação. Propiciação, de propiciar. Deus propiciou. Propiciar significa preparar aquilo que realmente nós precisamos, que os homens precisam, que a humanidade precisa. E o que Ele nos propiciou, segundo essa palavra, nos propiciou o sacrifício glorioso através de seu Filho. Foi Deus que enviou seu próprio Filho. Como João fala, João 3,16, Deus amou o mundo que deu seu próprio Filho, unigênito, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então eu me levanto com toda a fé em Jesus e começo a observar o que Jesus ensina e começo a lembrar e começo a buscar qual é a palavra de Jesus, o que Jesus diz acerca de nós, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, o que está preparado para os que o amam, para aqueles que têm prazer em verificar o seu Evangelho, ler, entender e praticar o Evangelho. O Evangelho é uma coisa que tem que ser praticado.